Contextualizando sobre o campo inicial, a educação física, ela sempre foi um campo ele sempre foi carregado em rótulos para corpos diferentes. Enquanto a gente fala de pessoas diferentes, de padrões diferentes, ela sempre procurou rotular corpos em específico, porque é de onde a gente está falando de um meio de premissa do campo em específico. E nesse campo, a gente traz um foco ainda mais especial para a rotulação de corpos pretos. Os nossos corpos, perante a educação física, sempre foi rotulado e sempre buscou ser podado, assim como todas as outras coisas, partindo de um racismo que é estrutural. Só mostram como o olhar dos outros sobre nós pode ser extremamente perverso, ao mesmo tempo que também é extremamente preconceituoso. Porém, o que isso tem a ver, trazendo para nossa realidade de treino? O que isso tem a ver com o seu treino de hoje? Ele evidencia a espetacularização do corpo, cultura e de costumes latinos. E aqui em específico, a gente está falando dessa cultura, dessa espetacularização no âmbito de corpos pretos. Isso fica ainda mais evidenciado quando a gente está falando de corpos pretos e de como esses corpos são mostrados por entre a sociedade, como são vistos, como são observados e como são rotulados em específico. Em específico, quando a gente está falando de um público que tem um foco principal, que é o povo preto, e em como isso se encaixa na saúde real nossa. Então, ou nós somos colocados, e aqui eu me coloco como pessoa, mulher e atuante profissional preta, ou nos colocam no patamar de talentos naturais, que é aquilo, você só tem resultado porque você tem a genética, ou o que tira totalmente o nosso mérito, né, do nosso trabalho, do nosso esforço, enfim, ou colocam nossos corpos como padrões fora do estético, fora do que se é visto e do que se é colocado como padrão para a área, para o campo de atuação. E isso fica ainda mais preocupante quando falamos em gêneros específicos, quando falamos de mulheres. Eu, como mulher e como mulher preta, cansei de ver isso acontecer no meio da ciência, no meio de academia, de trabalho. Isso é algo que é bem recorrente e problemático, e esse vai ser o ponto principal da nossa conversa hoje. E é importante discutirmos sobre isso porque muitas das vezes o sucesso de pessoas pretas, né, em diversos âmbitos, profissional, pessoal, autoestima, aqui a gente coloca em específico a questão de corpo, saúde e estética, mas o corpo preto ele sempre tem aquela coisa de ser resumido à genética. Nunca se é colocado o esforço, é totalmente ignorado o esforço em que se tem, saúde mental, ignorando totalmente as questões de autocuidado, bem-estar, autoestima, autoconfiança, todas essas questões que a gente sabe muito bem que são trabalhadas no meio da educação física, em específico do treino, como se tudo fosse só baseado na genética. Não existe mais nada por em torno dessa pessoa, que também é um ser humano, né? Não se pode considerar só essa genética que é tão colocada. E isso sem falar na questão mais específica ainda, que é o sucesso acadêmico, vamos colocar assim, que quando isso chega no âmbito de uma pessoa preta ter essa profissionalização, quando ela consegue se graduar, formar, pós-graduar, isso fica ainda pior e mais deslegitimizado. Me embolei. Ai, Jesus. Sua base técnica, a sua formação acadêmica, a sua profissionalização, a sua experiência, que é o mais rico dessa área, é totalmente descredibilizada por conta da sua cor, simplesmente. E isso, juntando a genética, vira um fator totalmente excludente, porque te tira do seu patamar, que já é difícil de ser alcançado, né? É como se sempre subissem a régua para você nunca chegar naquele nível.
E a educação física como ciência, como área científica, como todo esse universo em que a gente conhece, em específico trazendo aqui para o mundo da musculação, ela muitas vezes foi usada e ainda é, o que deixa tudo ainda pior, para rotular corpos pretos, como eu já falei anteriormente. E isso é totalmente problemático, porque se você não se inserir em um padrão A ou B, ou às vezes até maior, que deixa tudo ainda pior, você não é pertencente àquele lugar. Ou seja, você não é respeitado, você não é. Você literalmente é tirado daquele lugar como algo de. É um ambiente que não foi feito para você. Você não pode fazer parte desse ambiente. É basicamente isso. E isso é algo extremamente problemático, porque pessoas pretas, em específico mulheres, mas trazendo aqui para pessoas pretas, a população preta já sofre uma gama gigantesca, que são coisas que se eu parar aqui para comentar com vocês sobre, eu vou ficar por horas e horas comentando, porque são coisas perceptíveis, imperceptíveis, psicológicas. É um racismo que é feito de forma estrutural, é muito grande o que acontece. Todas essas diversas dificuldades com questões de se cuidar, com questões de cuidar da nossa saúde, questões socioeconômicas, são questões que envolvem tantas coisas e isso já é tirado de nós como algo em que pertence a nós, até porque a escravidão tirou isso e isso é enraizado, infelizmente, até hoje na nossa sociedade. A gente já tem dificuldades para ter acesso a esses ambientes, então é mais difícil para a população preta, é mais complicado, é mais caro, é inacessível por conta de tempo, por conta de nós mesmos já não nos sentimos pertencentes no sentido de é um autocuidado. E isso foi tirado de nós. Então, nós não nos sentimos confortáveis com esse ambiente, até porque ele foi feito justamente para ser totalmente padronizado. E infelizmente ele é muito ainda feito nesse modo, e algumas pessoas dentro desse ambiente continuam perpetuando esse racismo, esse preconceito ainda dentro da área, em específico com pessoas pretas ou pessoas diferentes, não é só para pessoas pretas, mas é algo mais específico e mais problemático para pessoas. Isso sem contar em outros aspectos, como o de sermos taxados como sempre fortes, resistentes e nossa, mas como você é forte? É algo muito problemático. E nós já temos essa visão que é imposta a nós e que muitas vezes é colocada no nosso inconsciente como algo natural, que não é, justamente o que a gente está conversando. Somos taxados de super fortes, super resistentes, objetificados. E aí, trazendo para mulheres pretas na academia, isso é ainda pior, porque a mulher na academia ela já é objetificada, assim como é em outros âmbitos. Só que trazendo para o fato da academia, isso fica ainda pior. O problema em específico, ele é aumentado nesse ambiente da educação física por conta justamente de nós somos minoria nesse espaço. Até porque, como eu comentei anteriormente, esse espaço não foi feito para nós. O nosso acesso a esse espaço ainda não é confortável, ainda não é de empatia, ainda não é pensado no sentido de, vai ter que ter um negócio só para pessoa preta. Não, não é um espaço pensado para acolher essa população, para entender quais as formas de ajudar essa população, porque sim, tem coisas que só as pessoas pretas vão entender. Então, não é um ambiente, é um cenário complicado para pessoas pretas e para mulheres, e em específico mulheres pretas, sim. O cenário é totalmente e infelizmente feito para homens. Então é um cenário totalmente masculinizado. Isso eu falo por experiência própria, porque sou profissional da área. Sempre me incomodou bastante, sabe? Não me senti encaixada
nesse cenário. Então, isso tem que ser quebrado todos os dias, e eu, como profissional e atuante dessa área de movimento, de treinos, de musculação, de autocuidado, quero ser vista não como alguém que teve resultado, ou até que não teve mesmo, mas não como alguém que tem a genética e por isso que ela chegou lá, e por isso que ela consegue, porque, nossa, como ela é forte. Eu não quero esses estereótipos, eu não quero esse padrão, eu não quero essa estética. A estética da educação física, ela deve ser a estética, ela deve ser o corpo, ela não deve partir de nenhuma estética, porque a estética faz com que as pessoas não consigam se sentir confortáveis a chegar àquele espaço. E é essa a problemática. As pessoas estão cada vez mais doentes, cuidam cada vez menos da saúde no sentido de saúde, né? E não de performance. Muito se é confundido do que, nossa, se eu tenho um objetivo tal, fulano tem um objetivo tal, não pode. E isso tem que acabar, gente. Não existe isso de, ai, vamos cuidar só da estética, isso é só genética, isso é só não sei o quê. Isso é coisa de atleta. Atleta tem que ter seu objetivo específico, seu treino específico. Cada um treina do seu jeito, com os seus objetivos. É isso que faz com que cada um precise ali do seu treino personalizado. E aí a gente não vai entrar nesse ponto, mas o ambiente ele tem que ser feito para todas as pessoas. E a minha mensagem de hoje é essa. Com isso eu quero trazer para vocês, me faz refletir sobre a área da educação física. Isso me faz pensar, refletir, trazer aqui para vocês que pertencimento é ocupar o espaço da ciência, sabe? Não da prescrição, não do somente da execução, da técnica, não somente de uma coisa como eu acabei de falar, não somente de uma coisa exatamente certinha e você vai fazer só isso e é esse método aqui. O ser humano, ele é totalmente vasto, não tem como encaixar o ser humano em A, B, C, D. É justamente esse o diferencial. Nós, como atuantes da ciência, em específico nós, pessoas pretas, sim, podemos ter e devemos, na minha visão, temos o poder de conseguir inserir essas pessoas que já não se sentem parte desse espaço e quebrar essa visão totalmente estereotipada e higienista desse espaço e trazer como um espaço de acolhimento. Queremos um pertencimento desse espaço de saúde, um espaço em que você fica feliz, que você cuida do seu corpo, que você fica mais confortável, sabe? E isso, para mim, é o que faz com que a área da educação física ela seja tão especial, porque eu quebro padrões todos os dias e eu me sinto extremamente feliz por isso. A mensagem de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês querem que eu traga e vamos conversando sobre essas coisas que têm acontecido atualmente. E por aqui vai ter sempre conteúdo agora. Vou tentar trazer pelo menos um vídeo na semana, mais longão assim pra gente conversar, pra gente trocar ideias. E aí deixem aqui nos comentários conteúdos que vocês querem ver, o que vocês gostaram, o que vocês sugerem, enfim, vamos conversar e vamos criar essa comunidade aqui no YouTube também. Me segue lá no Instagram, que também tem sempre conteúdo sobre a área da musculação, sobre dicas, enfim, sempre tô trazendo conteúdo por lá também. TikTok, enfim, todas as outras redes, vou deixar tudo aqui na descrição. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever, não deixe de comentar, de curtir, de compartilhar com as pessoas que você acha que vão gostar também desse conteúdo, que vai agregar para elas. E é isso. Até o próximo vídeo.